Olá pessoal, estudantes de Grego Bíblico, módulo 1, nosso terceiro tema, substantivos e declinações. O que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que aponta para uma substância, é uma palavra que designa seres animados e inanimados. E essa palavra varia em gênero, em número e caso. Esse é o substantivo. Por exemplo, nós temos os substantivos gregos aqui: lithos, anthropos, logos. São três substantivos gregos, certo? E nós temos em lithos pedra, anthropos homem, antropologia, logos palavra. Tá? Esses são os significados que apontam para uma substância. Vocês podem perceber que as três palavras terminam em os, ômicron, sigma, porque fazem parte, são substantivos da segunda declinação. Mas o que é declinação? Declinação são alterações nas desinências ou terminações, né, das palavras, dos substantivos. Então, nós aqui temos, por exemplo, a palavra logos, que significa palavra. Logos, logo, logo, logon. Perceba que nós temos várias terminações em vermelho, 4 terminações diferentes, 4 desinências diferentes, e sempre o radical log. Ou seja, essa é a essência da palavra, esse radical. E as desinências vão acontecer de acordo com os casos, de acordo com o número e gênero também da palavra, certo? Você pode perceber que ela possui várias terminações. Tem mais até do que essas que a gente está vendo, mas só para a gente entender o que é declinação, são alterações que, no caso, o substantivo vai sofrer nas terminações, nas desinências das palavras. Bem, alterações no substantivo. Os substantivos sofrem alterações de acordo com as declinações, que são 3. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira declinação. Os substantivos também vão se modificar de acordo com os casos, que são 5. O nominativo, o caso genitivo, o caso dativo, acusativo e, por fim, o caso vocativo. Nós vamos estudar adiante cada um deles. Os substantivos também são alterados de acordo com os gêneros, que são 3: masculino, feminino e o neutro. No grego existe o gênero neutro, nem masculino nem feminino. Temos também alterações que acontecem no substantivo de acordo com os números, como no português, singular e plural. Então, a gente percebe que existem várias modificações de acordo com cada um desses pontos. Bem, casos do substantivo. Para a gente entender essa questão dos substantivos e de suas declinações, de suas modificações, nós precisamos olhar um pouco para a língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, a ordem das palavras na frase determinam suas diferenças. Por exemplo, a frase um homem fala. Um homem fala. O substantivo homem aqui é o sujeito, pois está antes do verbo, verbo falar, que está aqui fala. Bem,
Um outro exemplo, a gente vai ver aqui a frase: o cachorro morde o homem. Perceba que agora homem, né? Homem é objeto. Por quê? Esse substantivo está depois do verbo. O verbo morder, que está aqui. Então, se está depois do verbo, nós temos objeto. Se o substantivo vem antes do verbo, né, como no caso cachorro, é o sujeito, né? Então, nós temos o substantivo homem em dois casos diferentes. Aqui em cima, um homem fala, homem é sujeito, e na segunda frase, homem é objeto. Na língua portuguesa, a ordem faz diferença, mas no grego não é assim. Na língua grega não importa a ordem, se o substantivo está antes ou depois do verbo, para dizer se ele é sujeito ou objeto. Existe uma outra forma. Que forma? O caso. Cada um dos casos apresentados, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, cada um desses casos vai apontar a função do substantivo naquela frase. Tá? Quando o substantivo estiver no nominativo, estiver declinado no nominativo, esse substantivo será o sujeito da frase. Quando o substantivo estiver no genitivo, aí nós teremos o complemento ou posse, possessão da frase. Então, por exemplo, o mel da abelha. Da abelha é o complemento ou posse, tá? Seria o genitivo. Lógico que nós vamos ver isso no grego, tá? Quando o substantivo estiver no dativo, ele vai indicar que aquele substantivo é o objeto indireto ou complemento atributivo, certo? Quando o substantivo estiver no acusativo, ele vai indicar que esse substantivo é o objeto direto. No dativo, objeto indireto ou complemento atributivo. No acusativo, o substantivo é objeto direto. E, por fim, quando o substantivo estiver no vocativo, esse substantivo ele está apelando, está chamando, ele é o chamamento, a invocação, certo? Então, nós temos os 5 casos aqui estudados e vamos continuar vendo exemplos de cada um desses casos várias vezes. Então, no nominativo, quando o substantivo estiver no nominativo, ele é sujeito. Quando estiver no genitivo, é o complemento ou posse. Quando estiver no dativo, é objeto indireto ou complemento atributivo. Quando estiver no acusativo, é objeto direto. E quando estiver no vocativo, é o apelo, o chamamento, a invocação. Certo? Vamos às declinações. Bem, quais são os substantivos de primeira declinação? São os nomes femininos, que no caso nominativo termina em alfa, mas alfa puro. O que é o alfa puro? Aquele que é precedido por uma vogal, qualquer uma vogal grega, ou pela consoante rho. E no genitivo terminar em alfa sigma, esse substantivo feminino é de primeira declinação. Se esse substantivo feminino no nominativo terminar em alfa impuro ou misto, o que é o alfa impuro ou misto? Aquele que é precedido por uma consoante menos o rho. E se ele estiver no genitivo terminando em eta sigma, esse substantivo também é de primeira declinação. Quando o substantivo feminino no seu nominativo terminar em eta, ele é substantivo de primeira declinação. Se o substantivo for masculino e no seu nominativo terminar em alfa sigma ou eta sigma e no genitivo terminar em ômicron y, u, ele é um substantivo de primeira declinação.
não há substantivos neutros na primeira declinação. Então, nenhum substantivo neutro faz parte da primeira declinação. Achou o substantivo, descobriu que ele é neutro, ele não está na primeira. Pode ser da segunda ou da terceira. E nós vamos ver em qual ele pode ser encaixado. Mas, recapitulando aqui, quais são os substantivos de primeira declinação? Aqueles que são femininos, que no nominativo termina em alfa puro e no genitivo alfa sigma. Aquele substantivo feminino que no nominativo termina em alfa misto e no genitivo termina em eta sigma. O substantivo feminino que no nominativo termina em eta. O substantivo masculino que no nominativo termina em alfa sigma ou eta sigma e o seu genitivo termine em ômicron y são de primeira declinação. Já os substantivos neutros não fazem parte da primeira declinação. Vamos à segunda declinação, conhecer os substantivos de segunda declinação. É bem simples a segunda declinação. Todos os substantivos masculinos e femininos que no nominativo terminam em ômicron sigma e no genitivo terminam em ômicron y são substantivos de segunda declinação. Masculino, feminino, nominativo em ômicron sigma, genitivo em ômicron y, pronto, segunda declinação. E os neutros? Os substantivos neutros que terminam em ômicron ni no nominativo e em ômicron y no genitivo são também substantivos de segunda declinação. Muito simples a segunda declinação. Masculino e feminino. Genitivo em u, nominativo em os, substantivo de segunda declinação. E o nome é neutro, termina no nominativo em on e no genitivo em u, segunda declinação. Vamos conhecer a terceira declinação e última, e a mais complicada de todas. Os substantivos de terceira declinação são nomes masculinos, femininos e neutros que no nominativo termine em consoante ou vogal e no genitivo singular termine em ômicron sigma e às vezes ômega sigma. Tá? Então, todos os substantivos masculinos, femininos e neutros que no nominativo termina em consoante ou vogal e no genitivo singular termina em ômicron sigma ou às vezes em ômega sigma são substantivos de terceira declinação. Uma dica muito importante: qualquer substantivo que tenha terminação ma, mi, alfa é neutro e pertence à terceira declinação. Então, sempre que eu achar um substantivo terminando em ma, ele é neutro e pertence à terceira declinação. Vamos conhecer um quadro de desinências básico, genérico, dos substantivos de terceira declinação masculinos e femininos. Tá? No nominativo singular, esse substantivo de terceira declinação possui diversas desinências. Já no nominativo plural, geralmente, a desinência é epsilon sigma. No genitivo singular, como a gente disse anteriormente, ele vai terminar em ômicron sigma ou ômega sigma. No genitivo plural, vai terminar em ômega ni. No dativo singular, o substantivo de terceira declinação masculino e feminino vai terminar em iota. E no dativo plural, vai terminar em si
ou sim, sigma iota ou sigma iota ni. No acusativo singular, nós temos o alfa, e no acusativo plural, alfa sigma, ou também ni, e pode vir ou não com o sigma. Outro quadro de desinências agora para os substantivos neutros de terceira declinação. No nominativo singular possuem diversas terminações. No nominativo plural, ele vai terminar geralmente com alfa. No genitivo singular, a mesma coisa que o masculino e feminino, ômicron sigma, ômega sigma. E no genitivo plural, ômega ni. No dativo singular, os substantivos neutros de terceira declinação terminam em iota, e no dativo plural em si ou sin. No acusativo, tanto no singular quanto no plural, eles vão seguir a regra, as terminações do nominativo. Tá? Essas são regras básicas, genéricas, né? Esses quadros de desinências ou terminações são básicos, são genéricos, porque há também substantivos irregulares e a sua declinação às vezes vai sofrer alterações diferentes da que a gente vai conhecer. Então a gente vai mais adiante ver e conhecer os substantivos e os seus paradigmas, e vamos conhecer alguns substantivos irregulares, mas só com o tempo, com o aumento do nosso vocabulário grego, é que nós vamos conhecendo melhor os substantivos. É mais ou menos como no caso do português, nos verbos irregulares, que a gente vai fazer a conjugação e ela não segue uma regra geral, né? Existe uma regra específica para aquele verbo que é irregular, e as alterações são diferentes das demais. Bem, dica importante: as letras guturais kappa, gama, ri, diante de sigma, elas vão transformar-se em xi. Já as letras labiais pi, beta, fi, diante do sigma, transformam-se em psi. As letras dentais, como tau, delta e θ, diante de sigma, desaparecem, elas somem. Agora, como descobrir o radical ou tema de um substantivo? Basta você tomar o substantivo, no caso genitivo singular, e retirar a terminação ou desinência ômicron sigma ou ômega sigma em alguns casos. Retirando essa terminação ou desinência no genitivo singular, o que resta é o radical, ou também pode ser chamado de tema, certo? Vamos ver um exemplo. Árabes. Árabes está no nominativo, né? É a palavra árabe, substantivo árabe. No genitivo, o substantivo é árabos. Árabos está no genitivo, basta então cortarmos, excluirmos a terminação aqui no genitivo ômicron sigma, então nós teremos o radical ou tema árabe, terminando em beta. E por que esse psi? Porque quando ele se encontra, o beta com o sigma, faz cumprir essa regra aqui, ó. As letras labiais pi, beta, fi diante de sigma transformam-se em psi, certo? Então, isso a gente deve estar atento a essas regras, elas são importantes e vão se encaixar ao longo do nosso curso. Como eu identifico a declinação do substantivo? As regras são muitas, existem detalhes e tal. Bem,
primeiro você tem que se familiarizar com as regras, sim, não tem como. Mas o dicionário ele pode te ajudar muito. Por quê? O dicionário grego vai sempre apresentar o substantivo no nominativo singular. Então, sempre que você procurar a palavra, o substantivo ele vai estar no nominativo singular. Tá? No dicionário grego, ele vai também fornecer, após o nominativo singular, a terminação do substantivo no genitivo singular. Então, você já tem dois casos no singular, tanto o nominativo quanto o genitivo. E também o dicionário vai fornecer a você o artigo. E aí você vai poder identificar se é masculino, feminino ou neutro, certo? Vamos a um exemplo. Vamos supor que alguém pedisse a você para pesquisar o substantivo polei. Polei. Polei está no dativo, mas digamos que você não soubesse que era o dativo, e aí o mais próximo que você vai encontrar no dicionário não é polei, é polis, porque polei está no dativo e polis está no nominativo. Então você só vai encontrar no dicionário polis, aí veja que depois da vírgula vem a desinência, a terminação do substantivo no seu genitivo singular. Então, polis é nominativo singular, poleos é genitivo singular. E logo após a desinência do genitivo vem o artigo. E pelo artigo nós vamos identificar se é masculino, feminino ou neutro. Aqui no caso é feminino. E o significado da palavra polis é cidade. Então nós temos várias informações que o dicionário nos passa. Né? Com esses dados, o dicionário vai nos possibilitar a identificação que o substantivo é feminino de terceira declinação. Ora, por que terceira? Bem, nós temos no nominativo o substantivo termina em consoante, certo? E antes vem seguido de uma vogal. Bem, não se encaixa na regra da primeira declinação e nem na segunda declinação. E também no genitivo termina em ômega sigma. Logo, nós temos um substantivo de terceira declinação. Essa é a regra da terceira declinação. E é um nome feminino, que ocorre também na terceira declinação, bem como masculino e neutro. Tá? Então, conseguimos identificar que o nome substantivo é feminino, da terceira declinação, porque aí nós submetemos as nossas informações às regras da declinação. E o seu nominativo singular é o polis, tá? E no genitivo singular é poleos. A palavra significa cidade, é a última informação. Lógico que existem outros significados para a palavra polis, certo? Então esse é o substantivo cidade, essa é a dica de como identificar a declinação do substantivo. Recorra ao dicionário, utilize o dicionário, pois ele vai lhe fornecer o substantivo no genitivo singular, no nominativo singular, seguido pela terminação do genitivo singular, aí sim, e o artigo, além também dos significados que a palavra possui. Vamos lá. Vamos conhecer os artigos masculinos. No nominativo, o artigo nominativo singular é ro, perdão. No nominativo plural, roi. No genitivo singular, tu, genitivo plural, tom. Dativo singular, to, dativo plural, tois. Acusativo singular, tom, acusativo plural, tus.
No entanto, nós vamos encontrar no dicionário, após o substantivo masculino, para a gente identificar que é masculino, o artigo ro, porque é o nominativo singular. Vocês perceberam, então, que o artigo também é declinado de acordo com o caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e de acordo com o número, singular e plural. Então, se nós temos a declinação do substantivo, como eu informei que nos dicionários sempre vai estar o nominativo singular, então nós temos o ro como artigo nominativo singular. Achou lá no dicionário, depois do substantivo do nominativo singular, a terminação do genitivo singular, o artigo for ro, já sabe que o artigo é masculino e o substantivo, portanto, é também masculino, certo? Vamos conhecer os artigos femininos. No nominativo, re. No nominativo plural, rai. Genitivo singular, tes. Genitivo plural, tom. Dativo singular, te. Dativo plural, tas. Acusativo singular, ten. Acusativo plural, tas. Vamos agora aos artigos neutros. Nominativo singular, to. Nominativo plural, tá. Genitivo singular, tu. Genitivo plural, tom. Dativo singular, to. Dativo plural, tois. Acusativo singular, to. E acusativo plural, tá. Vamos fazer um retorno ao artigo feminino, porque no dicionário você vai encontrar re. Tá? Então, re é o artigo singular nominativo, portanto, que você vai encontrar após o substantivo feminino no dicionário, é o artigo re, certo? E lá no neutro, quando você encontrar no dicionário, após o substantivo neutro, você vai achar o artigo neutro no nominativo singular, que aqui é o to, também utilizado o mesmo artigo para acusativo singular. Mas você vai achar to, pronto, achou, já descobriu que o substantivo é neutro. Segunda declinação. Nós vamos agora aos exemplos de segunda declinação, porque são os mais fáceis. Os substantivos masculinos e femininos terminados em ômicron sigma. Tá? Nós vamos aqui pegar o exemplo da palavra logos. Logos, como eu disse a vocês, é o substantivo que significa palavra e ele se encaixa, logicamente, na segunda declinação. Então, vocês vão perceber aqui os paradigmas da segunda declinação para substantivos masculinos e femininos, certo? Bem, depois nós vamos conhecer os neutros. No nominativo, o substantivo logos, ele possui essa terminação ômicron sigma, que faz parte até da regra e da identificação. É ele também que você encontra no dicionário. Você não encontra, por exemplo, logoi, porque logoi é nominativo plural. Como eu disse, somente o substantivo nominativo singular é que é encontrado no dicionário. Tá? Bem, logos, nominativo singular, logoi, nominativo plural. Vamos ao genitivo singular, logo, e genitivo plural, logon. Dativo singular, logo, e dativo plural, logos. Acusativo singular, logon. Acusativo plural, logos. Então, nós podemos aqui observar em vermelho, são as terminações ou desinências, né, desse paradigma.
todos os substantivos masculinos ou femininos que terminarem com ômicron sigma, eles vão seguir a segunda declinação e essas serão as terminações sempre. Sempre nós veremos essas terminações. No texto do tema 3, vocês vão encontrar lá vários exemplos de substantivos com essa mesma terminação e que vão seguir, portanto, esses paradigmas que estão em vermelho. Você vê que a raiz da palavra está em escuro, né? Já a parte em vermelho são as terminações que vão ser encaixadas também nos substantivos com esse mesmo paradigma, certo? Lembrando, esses são os paradigmas da segunda declinação. Vamos agora aos substantivos neutros terminados em ômicron ni, no nominativo. Biblion e no nominativo plural, biblia. Nós temos o genitivo singular bibliu e no genitivo plural, biblion. No dativo singular, biblio e no dativo plural, biblios. No acusativo singular, biblion e no acusativo plural, biblia. Nós temos então essas terminações, esses paradigmas para todos os substantivos neutros com o nominativo terminado em ômicron ni e genitivo em ômicron y, u. Vamos agora aos substantivos de primeira declinação. Eles vão seguir essa regra, esses paradigmas. Tá? Os femininos, os substantivos femininos terminados em alfa puro. Alfa puro é aquele que, no nominativo aqui no caso, né, alfa puro, ele vem precedido por uma vogal ou ro. Aqui no caso é uma vogal, é o iota, tá? Mas poderia ser o ro. No nominativo ele vai ficar então com nominativo singular, oikia. No plural, nominativo plural, oikiai. No genitivo singular, oikias. No genitivo plural, oikion. No dativo singular, oikia. No dativo plural, oikias. No acusativo singular, oikian. No acusativo plural, oikias. Então, percebam, esses são os paradigmas para os substantivos de primeira declinação terminados em alfa puro, substantivos femininos em alfa puro. Puro, que significa ser precedido por vogal ou a letra ro. No caso de oikia, nós temos a vogal iota. Vamos ao próximo paradigma. Substantivos de primeira declinação terminados, femininos terminados em alfa misto ou impuro. No nominativo, glossa. No nominativo plural, glossai. Percebam então que nós temos a desinência da primeira declinação nominativo singular, alfa, e ela é um alfa misto, porque antes do alfa nós temos a consoante sigma. Então, por não ser o ro ou uma vogal, é um alfa impuro ou misto. E aí nós vamos seguir esses paradigmas, essas desinências, sempre que tivermos um nome feminino terminado no nominativo por alfa impuro na primeira declinação. Nominativo, repetindo, glossa. Nominativos plural, glossai.
no genitivo singular, glosses, no genitivo plural, glosson, dativo singular, glosse, dativo plural, glossais, acusativo singular, glossan, acusativo plural, glossas. Essas são as desinências para substantivos femininos no nominativo terminados em alfa misto, primeira declinação. Também da primeira declinação são os substantivos que no nominativo terminam em eta. Perceba que nós temos aí no nominativo a palavra grafê. Grafê termina em eta. Portanto, é um substantivo de primeira declinação e vai seguir, então, todos os substantivos femininos em eta no nominativo vão seguir paradigma de grafê. Tá? São essas as desinências. Nominativo singular, grafê. Nominativo plural, grafai. Genitivo singular, grafês. Genitivo plural, grafon. Dativo singular, grafê. Dativo plural, grafais. Acusativo singular, grafen. E acusativo plural, grafás. Perceba que sempre não esqueça que as terminações em vermelho são as desinências para substantivos femininos terminados em eta no nominativo e todos os substantivos femininos em eta no nominativo vão seguir esse paradigma grafê, certo? Vão possuir essas terminações. Primeira declinação ainda, agora substantivos masculinos terminados em alfa sigma no nominativo e no genitivo em ômicron y. No nominativo singular, nós temos neanias. No nominativo plural, neaniae. No genitivo singular, neanio. No genitivo plural, neanion. No dativo singular, neania. No dativo plural, neanias. No acusativo singular, neanian. No acusativo plural, neanias. Esses são as terminações, essas são as terminações ou desinências para substantivos masculinos, com o nominativo terminando em alfa sigma e genitivo terminado em ômicron y. Isso vocês podem observar no dicionário, e aí as demais desinências dos outros casos e número vocês podem, precisam gravar, assimilar essas terminações. Até aqui, ainda vendo a primeira declinação e, por último, da primeira declinação, os substantivos masculinos que no nominativo terminam em eta, sigma e genitivo ômicron y. No nominativo singular, profetes. No nominativo plural, profetai. Genitivo singular, profeto. Genitivo plural, profeton. Dativo singular, profete. Dativo plural, profetais. Acusativo singular, profeten. Acusativo plural, profetas. Esses são os paradigmas, as terminações. Profetes é o paradigma para todos os substantivos masculinos, que no nominativo terminam em eta sigma e no genitivo em ômicron y. Portanto, fazem parte da primeira declinação e seguem as terminações que estão na sua tela em vermelho. Vamos agora para a terceira declinação. Terceira declinação, a mais complicada. Nós vamos conhecer o paradigma para substantivos de terceira declinação, masculinos e femininos, terminados em consoante no nominativo.
O exemplo que nós temos é árabes, no nominativo. Então, no dicionário, você procurando, você vai achar árabes, e aí vai ver que o genitivo é árabos. Então, o nosso radical, a nossa raiz aqui, o radical ao tema, vem do genitivo, que a gente tem que fazer o quê? Corta o ômicron sigma, e o que nos resta do genitivo é o radical ao tema, certo? Então, árabe é a nossa raiz. Aqui, psi, porque provavelmente ele encontrou com a consoante sigma. Beta mais sigma transforma-se em psi. Vamos lá. Então, nós temos, retornando, árabes, nominativo singular. Árabes, árabes, no nominativo plural. No genitivo singular, árabos, genitivo plural, árabon. No dativo singular, árabe, no dativo plural, arapsim. Percebam aqui, o árabe encontrou com sigma e iota, né, com ou sem o ni, mas o beta mais o sigma transformou-se nesse psi, né? Então, ele encontrou aqui novamente com um sigma, beta, e ele transforma-se em psi. Esses foram apontamentos importantes para que a gente soubesse declinar. Bem, agora por último, o substantivo no acusativo singular vai ficar áraba, e no acusativo plural, árabas. Então, nós temos a declinação. Todos os substantivos masculinos e femininos da terceira declinação terminados no nominativo em consoante vão seguir essas regras, se forem mais ou menos regulares. Se forem muito irregulares, aí modificam algumas questões. Mas preste bem atenção que aqui nós temos essas alterações. O beta encontrando com sigma transforma-se em psi. Então, as terminações que a gente tem estão em vermelho para as palavras que estão no mesmo padrão de árabe. Ainda na terceira declinação, vamos conhecer ainda mais um modelo de substantivo masculino ou feminino em consoante no nominativo. No caso agora, é o PIS. É o PIS, nominativo terminado em sigma, iota, sigma. E no genitivo, nós temos elpidos. Elpidos é o nosso genitivo. Tirando o ômicron sigma, nós temos aqui o radical ou tema do substantivo. Então, veja que o radical ou tema termina no delta e não aqui em sigma ou pi, certo? Ele tem um delta que no nominativo não tem. Isso aqui você consegue visualizar também pelo dicionário. Se você for lá e vai achar eupis seguido de idos ou eupidos, essa terminação genitivo, e aí você já sabe que para encontrar o radical basta pegar o substantivo no genitivo e tirar o ômicron sigma ou, em alguns casos, ômega sigma. O que resta é o radical ou tema, certo? Vamos lá. No nominativo singular, nós temos elpis, nominativo plural, elpides, elpides. Genitivo singular, elpidos, genitivo plural, elpidon.
Dativo singular é o pide, dativo plural é o pisi ou é o pisim. Acusativo singular é o pida, acusativo plural é o pidas. Então, elpis é o paradigma para substantivos de terceira declinação, masculinos e femininos, que no nominativo terminam em consoante. Ainda na terceira declinação, ainda em substantivos masculinos e femininos, que no nominativo terminam em consoante, nós temos agora paradigma aion. Aion, no caso, está no nominativo singular, e aionos, aionos no genitivo singular. Retirando o ômicron sigma, de acordo com a regrinha para encontrar o radical, aion é o nosso radical. Até o ni é o nosso radical ou termo. Diante disso, nós temos as terminações que se encaixam para a terceira declinação. Nominativo singular, aion. Nominativo plural, aiones. Genitivo singular, aionos. Genitivo plural, aionon. Dativo singular, aioni. Dativo plural, aiossi ou aiosin. Acusativo singular, aiona. Acusativo plural, aionas. Então, aion serve como paradigma para substantivos de terceira declinação, masculinos e femininos, que no nominativo terminam em consoante. Ainda no mesmo critério, masculinos e femininos no nominativo terminados em consoante, mais um paradigma, martis. Martis no singular nominativo, genitivo singular, martiros. Tirando o nosso ômicron sigma, temos então a raiz martir até o rho. Logo, ele vai se repetir, né, e vão ser encaixadas as terminações de terceira declinação, certo? Vamos lá. Nominativo singular, martis. Nominativo plural, martires. Genitivo singular, martiros. Genitivo plural, martiron. Dativo singular, martiri. Dativo plural, martici ou marticin. Acusativo singular, martira. Acusativo plural, martiras. Esse é o paradigma para substantivos masculinos e femininos terminados no nominativo em consoante da terceira declinação. Terminado agora a raiz em rho. Terceira declinação, agora substantivos masculinos e femininos terminados no nominativo em vogal. Nós temos basileus, genitivo basileus, terminado em, tirando o nosso aqui ômega sigma, temos bacilé. Esse é o radical, ou tema da palavra basileus. Já sabemos que vai até o epsilon, e o epsilon ele vai sofrer algumas alterações nos encontros com as terminações comuns à terceira declinação, substantivos de terceira declinação. Basileus, basileis.
genitivo singular basileus, genitivo plural basileum, dativo singular basilei, dativo plural basileusi ou basileusin, acusativo singular basilea, acusativo plural basileis. Então, basileus é o paradigma para substantivos masculinos e femininos que no nominativo terminam em vogal. Agora, substantivos neutros que terminam em consoante no nominativo, no genitivo, perdão. Tirando no genitivo ômicron sigma, nós temos pneumati, que é o radical ou tema da palavra pneuma. Pneumati vai sofrer essas alterações, pois é de terceira declinação. Nominativo singular, pneuma. Nominativo plural, pneumata. Genitivo singular, pneumatos. Genitivo plural, pneumaton. Dativo singular, pneumati. Dativo plural, pneumaci ou pneumacin. Acusativo singular, pneuma. Acusativo plural, pneumata. Pneuma é o paradigma para substantivos neutros que terminam em consoante no seu nominativo. Genitivo. Neutros ainda em consoante no genitivo, tirando ômicron, y, sigma, porque ele sofre aqui uma alteração, nós temos et até o ni. E aí nós vamos acrescentar as terminações comuns à terceira declinação. Ethnos, ethne, ethnos, ethne. Genitivo singular, ethnus. Genitivo plural, ethnon. Dativo singular, ethnei, nei, ethnei. Dativo plural, ethnesi ou ethnesin. Acusativo singular, ethnos. Acusativo plural, ethnei. Ainda neutros terminados em consoante no genitivo. Genitivo, terceira declinação, tirou o os, sobra hidat, até o tal. E aí nós temos o nosso radical ou tema. Basta acrescentar as terminações. Nominativo singular, hidor. Nominativo plural, hidata. Genitivo singular, hidatos. Hidatos. Genitivo plural, hidaton. Dativo singular, hidati. Dativo plural, hidasi ou hidasin. Acusativo singular, hidor ou acusativo plural, hidata. Ainda em substantivos neutros terminados em consoantes no genitivo, temos photos. Tirando o ômicron sigma, nós terminamos no tal, phot. Esse é o radical ou tema. Nominativo singular, phos. Plural, phota. Photos, photon. Foti, fossi ou fossin. Acusativo singular, fos. Acusativo plural, fota.